Na última vez que eu estive com os irmãos, tivemos a oportunidade de ouvir a exposição no capítulo 4 e o capítulo 5, a continuidade, ainda trata do tema o plano de Deus para a sua família. O plano de Deus para a sua família. Este tema é importante porque o livro de Gênesis trata sobre família. E nós veremos mais uma vez na noite de hoje. Vamos primeiramente ler a palavra do nosso Deus, Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao verso 32. Gênesis 5, verso 21 ao 32. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que foi lida, e nós aguardamos a exposição fiel dela, Pai. Que não é mérito deste servo, nem muito menos da capacidade daqueles que o ouvem, mas tão somente do Teu Santo Espírito, Pai, em esclarecer, iluminar e aplicar em nosso coração, segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, ó Pai. Sejamos totalmente dependentes do Senhor neste momento. Que ao ouvirmos sobre o grande plano do Senhor, que está em Cristo Jesus, para nós, a Tua família, família da fé, que sejamos, ó Deus, profundamente impactados, ó Deus, que sejamos profundamente transformados por Ti. A imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, o varão perfeito. Que nós reflitamos, ó Deus, em nossos relacionamentos, em nossa prática de fé, em nosso testemunho diário, a vida de Cristo. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Conduz, abençoa e preserva o Teu povo neste momento. Em nome de Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis está permeado de famílias. Permeado. Nós veremos isso hoje. E não é diferente na igreja. A igreja de Cristo, a igreja presbiteriana de Monte Sião, está permeada de famílias. Nós podemos contar nas mãos ou perder o número quando contarmos quantas famílias temos aqui. E ao olharmos para a Bíblia e para a igreja, vemos que nem todas as famílias, acho que nenhuma, é igual à outra. Todos nós temos particularidades, temos experiências diferentes, temos histórias diferentes. Mas, ao olhar para a Bíblia, e ao olhar para a Igreja Presbiteriana de Monte Sião, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vemos que sobre nós, sobre todas as famílias da história, Deus está agindo. Deus está conduzindo, abençoando e preservando a família dele. É Deus que conduz, que age diariamente, mesmo quando nós faltamos, erramos, esquecemos. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando olhamos
para Gênesis. O grande plano de Deus sendo executado na vida da nossa família, da família de Deus. Uma vez que nós temos consciência disso, olhe para o capítulo 5 de Gênesis. Do verso 1 ao verso 20, temos um panorama da vida, ou da família, melhor dizendo, de Adão. Se fizermos uma conta rápida aqui, encontramos uma média de 6 gerações da família. Exatamente 6 gerações. Conte comigo, família de Adão, família de Sete, família de Enos, família de Cainã, família de Maalalel e família de Jared. 6 gerações nós temos aqui. A Bíblia quer tratar de família e ela está tratando de família, meus irmãos. E como eu disse, todas essas famílias, as nossas famílias, estão debaixo do agir de Deus. Prova disso é o verso 1. Olhe para o verso 1 e veja que a genealogia de Adão só existe porque Deus criou Adão e Eva. É tão certo que é Deus agindo nas famílias, que quando você vai para Lucas capítulo 3, verso 38, o texto nos diz que todos esses de Jesus Cristo a Adão são filhos de Deus. Depois confirme isso. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38, diz que Sete é filho de Adão e Adão filho de Deus. Ou seja, Deus é o grande Pai. Deus é aquele que conduz, que abençoa e que preserva a nossa família. Dito isso, meus irmãos, olhemos para o plano de Deus para a nossa família. Vejamos neste texto como Deus executa este grande plano. Primeiramente, o plano de Deus para a nossa família, para a sua família, para a família dele, é Deus conduzindo você do começo ao fim. Olha o verso 21 e o verso 22. Nós temos a personagem Enoque, que é pai da 7ª geração de famílias. Nós entendemos isso olhando para esse texto e confirmando com Judas, capítulo 1, verso 14. Ele é o pai da 7ª geração de famílias. É o pai do longevo Metusalém, ou Matusalém. É o pai do homem que mais viveu na história. É o homem que andou com Deus. Por 2 vezes o nosso texto diz, ele andou com Deus, e isso é muito importante. Conforme Hebreus disse, o texto que nós lemos na liturgia, ele é um homem que andou com Deus porque tinha fé. Ele foi um homem que deu testemunho e que agradou a Deus. Este é Enoque, um homem que Deus conduziu do começo ao fim. E neste primeiro momento, nós vemos que o próprio Deus o trouxe para perto dele. Só podemos andar com Deus, meus irmãos, se Deus andar conosco. Se Ele vier ao nosso encontro. 12 apóstolos andaram com Cristo porque Cristo veio ao encontro deles e os chamou. Os 70, porque Cristo os chamou. A igreja, porque Cristo nos chamou. Ele ordenou que assim fizéssemos, indo e pregando o Evangelho, ou seja, falando sobre Ele, para que nós estivéssemos perto dele, como Deus fez com Enoque. E uma vez que estamos perto de Deus, uma vez que somos instruídos por Deus, abençoados por Deus, conduzidos por Ele, a nossa postura é que nós sejamos melhores. Você já andou ao lado de alguém melhor que você? Alguém que você admire na fé? Alguém que você admire no trabalho porque trabalha melhor que você, é mais capacitado que você? Normalmente nós nos aproximamos dessas pessoas para nos tornar melhores. Foi o que Deus fez com Enoque. Tornou este homem melhor. E você? Já tem 10, 20, 30 anos de fé? Você tem se tornado uma pessoa melhor porque está perto de Deus? Um sinal de que nós não nos tornamos melhores, meus irmãos, é de que estar perto de Deus para nós não é tão importante assim.
é viver como aqueles que viveram antes de Enoque. Veja, andar com Deus é sermos melhores a cada dia. É sermos aperfeiçoados à semelhança do varão perfeito Jesus Cristo, conforme diz Paulo aos Efésios, capítulo 4. Você tem se tornado alguém melhor por estar perto de Deus? Deus já te trouxe para perto dele. Você tem feito questão de andar com Deus? Deus está conduzindo o teu povo, meus irmãos, do começo ao fim. Não só trazendo para perto dele, mas o verso 23 e 24 diz que Deus também toma para ele aqueles que andam com ele. Deus toma para si, veja o verso 23 e 24, quando diz que andou Enoque, verso 24, com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja que linguagem forte. Este homem já não existia mais entre os viventes, porque Deus tomou aquele homem para ele. Enoque era dele. Tamanha a relação, a comunhão com Deus, que este homem viu que nada mais importava, nenhum outro caminho importava, senão somente o que Deus o mostrara. Como nós lemos na liturgia, quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. É seguindo e indo para onde Deus quer, para onde Deus está. É isso que está acontecendo com Enoque. Ele está indo onde Deus está. Esta é a oração de Jesus Cristo. Esta é a oração do nosso Senhor. Em João 17, Pai, eu oro para que eles estejam onde eu estou, para que eles sejam um com o Senhor, como eu sou contigo. Isto é andar com Deus, meus irmãos. Isto é ser conduzido por Ele do começo ao fim. É andar com Ele, estar junto a Ele e, meus irmãos, estar com Ele. Eu gosto de uma expressão, ela é um pouco radical, que diz assim: todo mundo quer morar no céu, certo? Só para deixar claro, a gente não vai morar no céu, tá? A gente vai morar na Nova Jerusalém. O céu é um estado intermediário. Todo mundo quer morar com Deus na eternidade? Amém? Amém. Mas ninguém quer morrer. Já parou para pensar nisso? A frase é essa: todo mundo quer morar com Deus, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer pagar o preço de viver uma vida ao lado de Deus, com Deus. E o cristianismo nos ensina isso, irmãos. Que viver com Deus, estar com Ele, implica no maior sacrifício de todos. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente isso quando disse em Filipenses capítulo 1, verso 21, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. No verso 23, deixando ainda mais claro esse sentimento de estar com Deus, como aconteceu com Enoque, de uma vida conduzida a tal ponto, Marcião, ele estaria com Deus, ao lado do seu Pai. Ele diz que é muito bom estar com os irmãos, muito bom. Porém, infinitamente melhor, incomparavelmente, essa expressão que Paulo usa, melhor é estar com Jesus Cristo, com Deus Pai. Incomparavelmente melhor, meus irmãos. É isto que você sente quando você conhece as promessas do seu Deus e entende que elas, como orou bem o seminarista Felipe, não se limitam a esta terra? Pense nisso, ser conduzido por Deus não é só andar com Ele, é estar com Ele. Em alguns casos implica em partir. Não é à toa que a expressão é partir desta para melhor. Para aqueles que são salvos, de fato é melhor. É incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo. Planos de Deus para a sua família, além de ser conduzido por Deus do começo ao fim, trazer você para junto dele, estar com ele, também é, meus irmãos, Deus, a pessoa de Deus, reformando a sua história. E aqui os reformados se alegram, porque a expressão reformando, sempre reformando, ela faz parte da nossa vida. Essa expressão não é à toa na história.
ela tem uma bagagem pesada, tanto teológica quanto prática. Ser reformado é Deus agindo na nossa história, na realidade. É vida na vida. É Deus agindo na realidade. E veja como Deus o faz. A partir do verso 25 até o 27, mas do 25 ao 26, lemos que este homem, Metusalém, ele tem o seu histórico mudado. Metusalém é um homem que pode ser facilmente percebido na história, porque é fácil lembrar do tempo que ele viveu, ou Matusalém, como você preferir. Mas se você não for um leitor atento, você pode confundir o filho dele, Lameque. Nós já falamos deste homem na última pregação. Vejam, um outro Lameque aparece na história. Matusalém ou Metusalém faz questão de colocar o mesmo nome em seu filho, porque ele entende, meus irmãos, e aqui é soberania divina, que o seu passado, o seu histórico não importa perante aquilo que Deus vai fazer. Deus está agindo na vida desse homem e é interessante que este homem, depois nós falaremos um pouco mais sobre a sua idade, ele dá à luz a este filho, Lameque, que não é descendente de Caim, mas de Sete. Parece, o nome é igual, mas não é a mesma pessoa, porque Deus quis trazer um Lameque melhor. Deus quis corrigir a história. Assim como Deus fez na Reforma Protestante, ele usou monges, ele usou ex-padres. Deus agiu na história mudando o nosso histórico. Deus fez questão de mostrar para nós que ele tem um plano melhor. E ele começa mudando o nosso histórico. E o que é importante vermos aqui é que este Lameque de Caim é esquecido. A ênfase agora é em outro Lameque. Por isso Deus não apenas se contenta em mudar o nosso histórico, mas mudar também o nosso futuro. Deus multiplica os nossos dias. Veja só, Metusalém viveu mais que todos os homens na história. E por que ele viveu tanto mais tempo do que outras pessoas? Uma possível interpretação aqui, meus irmãos, é que Metusalém, que teve um pai que andou com Deus, aprendeu a honrar a Deus e a honrar os seus pais. Te lembra algum mandamento que tem promessa de vida longa? O 5º mandamento, meus irmãos, em Êxodo 20, verso 12, diz que aqueles que honram pai e mãe, a sua vida é prolongada na terra. Nós temos um vislumbre dos mandamentos na vida de Metusalém. Deus não se contenta em só mudar o seu histórico, mas Deus faz mais. Ele prolonga a vida desse homem, o homem que mais viveu na história, viveu todos os seus dias, todos os seus anos, diante de Deus, a ponto de ele fazer uma declaração maravilhosa que nós veremos mais à frente. Por isso, é importante que você entenda a importância de ser conduzido por Deus e abençoado por Ele, reformado por Ele. Um homem, um pai da igreja do século II, chamado Policarpo de Esmirna, ele viveu 86 anos e no dia da sua morte, a história cristã registra que esse homem disse a seguinte frase, uma vez que foi confrontado pela sua fé. É mais ou menos um vislumbre da vida de de Metusalém. Ele diz assim, uma vez que é confrontado, abandone esse Cristo, esse seu Deus. E ele diz, eu vivi 86 anos. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca me fez mal algum. Ou seja, ele sempre foi abençoado. Esse homem foi preparado todos os seus dias para dizer isso. Como que eu posso, então, ele continua dizendo, abandonar o meu Salvador? Meus irmãos, não interessa se nós vivamos 20, 30, 40, 80, 969 anos, como viveu Metusalém. Nós devemos viver
compreendendo que Deus mudou tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. E Deus está constantemente cuidando da nossa família. E o plano dele é esse. O plano dele para a nossa vida é reformar a nossa vida, tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Por fim, o plano de Deus para a sua família, no qual o Senhor está conduzindo do começo ao fim, reformando passado e futuro, também é Deus preservando a sua casa. Veja, a partir do verso 28, diz que Lameque gerou um filho. E o nome deste filho era Noé. Vejam, é uma progressividade importante. Deus constrói um diálogo aqui, um cenário muito bonito. Primeiro, nós temos Enoque, que andou com Deus. Veja a ênfase de uma vida conduzida por Deus, de uma vida reformada por Deus, de uma vida preservada por Deus. Primeiro, Enoque andou com Deus. Metusalém viveu diante de Deus. E agora nós temos Lameque, que olha para o seu filho e reconhece o papel dele no plano de Deus. Diferente de Eva, nós já falamos disso. Eva olha para Caim e fala: nossa, esse é o varão que Deus prometeu que pisaria a cabeça da serpente. Ela estava errada, precipitada, como eu disse no último sermão. Ela olha para Sete e fala: Deus me deu um substituto, colocando um filho no lugar daquele que Caim matou, Abel. Errada. Sete não era substituto de ninguém. Nós vimos que o único substituto é Cristo Jesus. Mas agora, este homem, Lameque, olha para o seu filho Noé e fala: este rapaz, este garoto, tem um papel no plano de Deus. E como nós sabemos que ele estava certo? Lendo o restante da história. Se você caminhar os demais capítulos, é exatamente o que Deus faz por meio da vida de Noé. Por meio de Noé, Deus dá descanso àquele povo que vivia em profundo pecado. Deus preservou a vida daquela família. É por meio deste filho, Noé, que Deus traz um novo começo para aquela família. Deus preserva esta família, dando um novo começo. E é interessante que nós vemos que o pai de Noé não foi destruído. Ele foi tomado antes que acontecesse. Se você olhar para Gênesis capítulo 7, verso 6, você perceberá que Lameque foi tomado antes. Lameque viveu seus 500 anos e na idade de 600 anos, Deus veio falar com Noé. Ou seja, Deus preservou a vida deste homem, Lameque. Deus preservou a vida de Noé e sua família. É Deus o tempo inteiro, meus irmãos, preservando aqueles que Ele escolheu. Enquanto toda uma nação, toda uma geração foi destruída, Deus reservou para si Noé mais 7 pessoas. Não devemos esquecer, meus irmãos, que o mesmo Deus que amaldiçoou aquela terra, o Deus que trouxe juízo sobre a humanidade, é o Deus que abençoou, é o Deus que preservou Noé e toda uma geração. Não é à toa que nós chamamos na teologia o pacto que Deus fez com Noé de o pacto da preservação. Nós não inventamos essa palavra. Os teólogos não acharam essa palavra mais bonita, por isso colocaram. Se você olhar para o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, o texto diz, o apóstolo diz que Deus preservou Noé. Preservou Noé. Logo, toda a sua família. Meus irmãos, é o que Deus faz conosco, por meio de Cristo Jesus. Ele nos preserva. Por causa dos seus eleitos, Deus tem contido males, contido catástrofes, contido prejuízos que, porventura, nós poderíamos sofrer.
Deus tem preservado o seu povo. Deus tem levado irmãos e irmãs de maneira muito graciosa. Deus tem preservado o seu povo, tem preservado a sua família. E Ele tem feito isso, mostrando que nós pertencemos a Ele. Ele nos dá novos começos. E por fim, verso 32, um verso quase que isolado em toda essa passagem, nós vemos que este Noé teve 3 filhos. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para algo que Deus faz no texto e por vezes passa desapercebido. Por que 3 filhos? Deus deu 3 filhos para Adão, Deus deu 3 filhos para Lameque, o Lameque de Caim, viu, gente? Não o Lameque, pai de Noé. E Deus dá agora 3 filhos a Noé. Este é um número só para que nós marquemos certas referências na Escritura. Para que nós tenhamos mais atenção ao que Deus está fazendo. Porque Deus não preserva apenas no momento da catástrofe, como aconteceu aqui. Deus preserva a geração futura. Deus guarda remanescentes. E Deus tem um número exato para isso. E não são apenas 3. Por isso que, ao olhar para esta informação, eu não quero dizer que Deus sempre faz assim. Deus às vezes é metódico, às vezes não. Deus pode, como Ele fez, dar 3 filhos, dar 1 filho, dar 2 filhos que brigam muito, Jacó e Esaú. Deus pode dar 13 filhos, como foi o caso de Jacó. Deus faz do jeito que Ele quer. O ponto é, Deus continua preservando a nossa família de geração em geração. Foi o que nós lemos em Gênesis 12, verso 1, verso 2. Deus abençoaria os povos por meio daquele que Ele chamou. É o que Deus faz conosco, meus irmãos, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que você tem que sair daqui hoje, olhando para esse texto, reconhecendo que o plano de Deus para a nossa família, para a sua família, para você, é Deus preservando a sua casa. É Deus reformando a sua história. É Deus conduzindo você do começo ao fim. Não duvide dessas verdades. Ao olhar para a grande história das primeiras famílias, não pense que com você é diferente. Deus continua conduzindo as nossas famílias. Deus continua conduzindo, preservando, reformando os nossos lares. Pois essa é a vontade do nosso Deus em Jesus Cristo. O texto que nós lemos de 1 Pedro diz que hoje nós já somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos salvou. Este é o grande plano de Deus. A salvação em Cristo Jesus, desde o princípio, meus irmãos, desde o princípio. E Ele faz isso de maneira particular, de maneira soberana. E cabe a nós aceitarmos e vivermos este plano que Ele tem para nós. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a entender e viver esta mensagem. Oremos. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, Te agradecer. Queremos louvar-Te, ó Deus, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Senhor tem feito na história desde Adão e Eva, Pai. O Senhor tem se mostrado, Pai, um Deus comprometido conosco e nos conduzir em toda a nossa vida. Seja curta, seja longa, ó Deus, o Senhor tem conduzido o Teu povo. Da mesma forma que o Senhor fez com Enoque. O Senhor também, Pai, tem reformado a nossa história, a nossa identidade.
O Senhor tem nos dado descendentes melhores do que os nossos antepassados. Antes, nós não éramos nem povo do Senhor, não tínhamos nem misericórdia do Senhor sobre nós. Hoje nós temos e nós somos povo do Senhor. O Senhor usa homens como Pedro, como João, como Maria, Roberta. O Senhor tem, Pai, chamado pessoas que antes eram perversas, eram pecadoras, que tinham históricos terríveis, mas o Senhor reformou, Pai, este povo. O Senhor, ó Deus, pagou um escrito de dívida que havia sobre nós, o encravando na cruz. Ó Pai, o Senhor tem feito, Deus, da nossa vida, Deus, um local, Pai, um lugar de preservação. O Senhor tem preservado o nosso lar, o Senhor tem preservado a nossa alma, o Senhor tem nos guardado do mal. O Senhor tem nos mostrado, ó Deus, que não só a nossa casa, mas as nossas gerações futuras louvarão o Senhor de geração em geração, por causa do que o Senhor fez em Cristo Jesus. Pai, abençoa o teu povo e ajuda-nos a ter a segurança e a alegria que só encontramos em Cristo Jesus. E é no nome dele, Pai, que oramos. Amém. Vamos mais uma vez louvar o nosso Deus com o hino 100.